Olá, queridas almas! Sejam bem-vindos a esse canal. Hoje quero trazer um tema interessantíssimo e, ao mesmo tempo, intrigante para as pessoas que estão vivenciando uma conexão de chamas gêmeas. Esse texto vai falar sobre os relacionamentos que ocorrem quando você está numa dinâmica de chamas gêmeas. Ou seja, por que acontece dos gêmeos vivenciarem conexões com almas gêmeas ou relacionamentos kármicos durante a dinâmica? Vou esclarecer tudo a esse respeito. Gostou desse tema? Então, fica aqui comigo. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, pois eu adoro o comentário de vocês, aprendo muito e também me ajuda a criar os próximos conteúdos. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Priscila Pires, terapeuta multidimensional e especialista em dinâmica de chamas gêmeas. Se você chegou agora e não for inscrito, então se inscreve nesse canal. Acione o sininho, deixe o seu like, porque é muito importante essa troca, ok? Primeiro, preciso esclarecer o que seja conexão de almas gêmeas e relacionamentos kármicos. Almas gêmeas são um fractal de alma que foi gerado na mesma mônada que você. Então veja aqui na tela. Nós temos uma supramônada ou supermônada. Essa supermônada irá gerar até 12 mônadas. Veja como ficará. Agora, a mônada vai gerar até 12 superalmas, ou eu superior, ou eu sou. E, consequentemente, as superalmas, cada uma delas, vai gerar até 12 almas. Veja como fica. Para que uma pessoa seja considerada alma gêmea da outra, elas precisam fazer parte da mesma mônada. Então veja aqui. Aqui está você, sua alma, antes da divisão das polaridades, antes de fractalizar. E aqui tem outra alma, também antes da divisão das polaridades. Você é alma gêmea de todas essas almas dessa mônada, assim como seu gêmeo. E chama gêmea, você só tem uma. Somente da sua própria alma quando faz a divisão. Então veja, vou dividir aqui a sua alma e temos um divino feminino e um divino masculino. Agora vou dividir uma outra alma. E temos divino feminino e divino masculino. Então, quando você está no planeta Terra, fazendo seu processo evolutivo, e encontra um desses fractais, você encontrou quem? Uma alma gêmea. Da mesma forma, o seu gêmeo. Você pode encontrar um fractal de alma de outra mônada também, que não tem relação com a sua. Essa pessoa será, então, uma alma afim. Veja como fica. Nós temos duas mônadas. Você está de um lado e temos outra mônada de outro lado. Você aqui e outra alma aqui. Nós chamamos de almas afins. Contudo,
Quando estamos encarnados, acabamos por chamar de alma gêmea aquela pessoa com a qual temos uma incrível afinidade. O relacionamento corre bem, seja um relacionamento de casal, familiar, de amigos, aquela pessoa especial que você tem ali uma conexão bacana, nós chamamos de alma gêmea. Vocês dois estão juntos para apoiarem um ao outro no crescimento, ajudando aí no dia a dia da vida. É um relacionamento prazeroso. Pode ter os seus desafios, sim, mas são desafios mais tranquilos. Pode ser que essa pessoa seja da sua mônada ou não. Mas ainda assim, pelo vínculo de muitas vidas que vocês vêm se encontrando, que vocês vêm tendo relacionamentos positivos, criando laços afetivos, carinho e respeito um pelo outro, nós chamamos de almas gêmeas. Mas não necessariamente é uma alma gêmea. É tipo aquela coisa, né? A gente tem um irmão que é irmão, nasceu da mãe e do pai, e a gente tem um irmão que a gente tem muita afinidade, né? Que a gente chama de irmão, né? Um irmão, né? Mais ou menos isso. Bom, guarde essa informação e, se for necessário, assista de novo até aqui essa parte para você entender aí os aspectos da mônada e entender como nós lidamos com isso aqui no planeta Terra, uma vez que a maioria de nós não tem consciência de quem seja realmente aquela pessoa. Mas sim temos consciência do vínculo emocional, afetivo, espiritual, energético que temos com ela, certo? Bom, agora vamos falar sobre relacionamentos kármicos. Estamos aqui na Terra fazendo nosso processo evolucionário e vamos convivendo vidas e vidas com algumas pessoas. E adquirimos débitos com elas, ou seja, karmas. Em dado momento das encarnações, nós prejudicamos essa pessoa nos prejudicou, e a gente vai ficando ali, né, conectado àquela pessoa até que a gente consiga vencer todas aquelas situações pendentes. Então, um dia, a conta chega, né? E precisamos quitar esses karmas com essa pessoa. Podemos quitar sem nem mesmo nos relacionarmos com essa pessoa. Às vezes não precisa, às vezes tem um encontro, às vezes do trabalho, às vezes, né? Ou às vezes é um relacionamento assim que você fica poucos dias com aquela pessoa e logo você já consegue quitar aqueles karmas. Em outros casos, você tem que ficar mais tempo com aquela pessoa. Algumas pessoas se casam e ficam anos e anos naquele processo kármico para quitar os débitos, né? Ficam presos ali um ao outro devido às dificuldades de perdoar a si mesmo, perdoar o outro, né? Devido às dificuldades que tem de liberar as crenças limitantes, né? O orgulho, a vaidade e uma série de outras situações que a pessoa não trata, não cuida, não libera e fica ali, ó, permanentemente com aquela pessoa, às vezes adquirindo até mais karmas, né? Pois bem, não sabemos se essa pessoa é uma alma gêmea. Porque se nós olharmos lá naquela mônada, pode ser que ela faça parte da nossa mônada. Mas, no decorrer do processo, nós tivemos alguns entraves com esse ser e aí adquirimos esses karmas. Ok? Ou então, pode ser que essa pessoa seja uma alma afim. Então, lá na origem da mônada que eu expliquei, vai ser uma coisa. Digamos assim, seria o aspecto científico da coisa, né? O que sabemos é que o relacionamento, na maioria das vezes, se inicia bem, os kármicos. E depois se complica bastante. E não achamos jeito de sair daquela situação, como eu comentei aí. Alguns relacionamentos que ficam toda a vida. Até que um dia, por misericórdia divina ou pela conscientização dos pares, né? Enfim, somos libertados. Isso pode ser um casamento, como eu disse, né, de longos anos, um namoro mais rápido, não importa. Pois bem,
Agora vamos voltar ao relacionamento de chamas gêmeas. Você descobre que está numa dinâmica de chamas gêmeas, depois se separa, né? Tem um período da separação, você se separa do seu gêmeo e entra em outro relacionamento. Ou você, ou ele, ou os dois. Existem algumas pessoas que se conhecem, entram na dinâmica e são casados, né? E aí não se separam e continuam com seus parceiros, ou seja, é a mesma coisa, só que conheceu antes de conhecer o gêmeo, né? Então, tanto faz, foi antes, foi depois. Essa pessoa é uma alma gêmea ou é uma alma afim? Essa pessoa está com seu gêmeo por questões kármicas ou por afinidade? Pode acontecer as duas coisas. Exemplo, seu gêmeo combinou com uma alma, não disse alma gêmea, disse alma, com uma pessoa, né, com a qual ele não tem karmas, para ajudá-lo no processo evolutivo, enquanto ele está longe de você. Nós sabemos que a conexão de chamas, muitas vezes, fica muito junto, a coisa se complica por conta dos espelhamentos. Então, ou você, o seu gêmeo, ou os dois, antes de encarnarem, resolveram pedir ajuda para uma outra alma, né? E essa pessoa vai estar na sua vida por um determinado tempo, vai ter um relacionamento positivo, no fritar dos ovos, né? Não vai ser um relacionamento tão desafiador, tão difícil. E essa pessoa pode mostrar para o seu gêmeo as dificuldades que ele tem, sem ser esse espelhamento aí tão desafiador como no relacionamento de chamas gêmeas. Quando é assim, falamos que estamos, ou o nosso gêmeo está, em um relacionamento de alma gêmea. Mas a gente não pode ter certeza se aquela pessoa é uma alma gêmea mesmo. Mas devido a ser um relacionamento mais tranquilo, onde existe afinidade, onde existe respeito, né, a gente fala que é de alma gêmea. Mas vejam, não sabemos exatamente. Lembra que eu falei lá da mônada, né? Mas assim, de verdade, saber isso aqui é bom para você ter uma consciência maior de como as coisas acontecem. Mas importar de verdade não importa muito, né? Exemplo 2. Seu gêmeo tem karmas com uma ou mais almas. Ou seja, uma ou mais pessoas, com as quais ele precisa quitar esses débitos antes de se unir a você. Isso também pode acontecer com você. Então, ele entra num relacionamento desafiador para pagar esses débitos. E também aprender algumas coisas de forma difícil, diferente daquele outro exemplo que o aprendizado se dá de uma forma mais tranquila. Então, falamos que ele está em um relacionamento kármico, porque a gente vê, né, o tipo de relacionamento que ele tem, ou que você tem com essa pessoa, porque pode acontecer com você, que é difícil, que você não consegue sair daquilo, mas ao mesmo tempo parece que né, tem ali também um apego, algo que você fica preso naquela situação. Mas sem analisar a mônada. Porque, na maioria dos casos, né, não tem como saber se é uma alma gêmea ou uma alma afim. Mas, como eu disse, isso não importa. O que importa é o tipo de relacionamento que ele tem, ou que você tem, com essa pessoa. Que independe se é um relacionamento dármico ou kármico. Relacionamento dármico é onde duas pessoas se unem para ajudar uma a outra e não existe karma entre elas. Então, a gente fala que é relacionamento quê? De almas gêmeas, porque a coisa é tranquila. Tem muita afinidade, né? Mas, na verdade, a gente deveria falar que é um relacionamento dármico. Ou, então, um relacionamento kármico, que é aquele relacionamento desafiador, onde você vai quitar os débitos, as dívidas, normalmente tem muito apego, ciúmes, traição, né, de coisas vividas em vidas passadas e que, de repente, até você fez parte também aí num triângulo amoroso, né, na maioria dos casos fez.
né? Então, essa cura tem que ser feita não somente entre o seu gêmeo e aquela pessoa, mas também você vai, de alguma forma, participar dessa cura. Por isso que a gente não deve ficar julgando, acusando, pondo defeito, né? E aquela coisa toda, porque só piora. Ele precisa estar ali por algum motivo, tá? E você também, se tiver uma situação como essa, também tem um motivo para estar ali, seja o aprendizado com outra pessoa, seja o pagamento aí das dívidas. Então, o certo seria, como eu disse, né, falarmos que está num relacionamento dármico quando tudo corre bem e kármico quando a coisa corre mal. Ou seja, as palavras que usamos nos confundem muito, pois não sabemos exatamente o conceito delas. E isso eu vejo assim cada dia mais nessa conexão e vejo quanto isso complica a vida de muitas pessoas. Mas aos pouquinhos nós vamos tirando essas crenças aí. Da mesma forma, pode acontecer com você, como eu disse, você pode encontrar uma pessoa super legal que te ajude nessa jornada, né? Uma pessoa que você ou uma pessoa que você precise pagar seus pecados, né? Porque todos aí estamos nessa vibe. E a palavra pecado é só uma brincadeira, tá, gente? Bom, agora uma coisa é fato. Dificilmente você ou seu gêmeo estarão com alguém que não tenha karmas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que você vai falar assim, esse é um relacionamento dármico. A gente só está aqui para ajudar um ao outro. Pode acontecer? Pode. É raro? É raro. Tá? Então, quando a gente vê o gêmeo, ou quando a gente encontra uma pessoa que a gente dá certo, que é bacana e tudo, ainda assim, na maioria dos casos, nós temos algumas coisinhas para quitar de dívida ali com aquela pessoa. Tá? Então, sempre tem ali uma sujeirinha que a gente fez nas vidas passadas que precisa ser limpa. Seja uma alma gêmea, seja uma alma afim, sempre vai existir um karminha ali, viu? Mesmo que, como eu disse, né, de forma mais leve, a ponto de ser considerado um relacionamento tranquilo, em paz. E quando é assim, o que é que a gente fala? Eu estou num relacionamento com uma alma gêmea, não é? E aí, quando a coisa fica feia, a gente fala que está num relacionamento kármico. Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixe a sua pergunta aqui nos comentários. Me conte como as coisas estão acontecendo para você. Você está num relacionamento com outra pessoa? Acha que é kármico? Acha que é dármico? E o seu gêmeo? Agora, eu quero falar uma coisa muito importante. Eu vejo que muitas chaminhas procuram entender, né, o porquê que o seu gêmeo está em outro relacionamento, alma gêmea, kármico, não importa. Mas não procuram saber o que fazer diante daquele fato. E, na minha opinião, a teoria ela é importantíssima para nos trazer consciência, mas só ela não vai resolver o problema. Então, vejam vocês. Se o seu gêmeo está num relacionamento, seja ele do jeito que for, é porque algo ali precisa ser visto, compreendido. Mesmo que seja através de pagamento kármico, de dívidas, de desafios, ou seja, de uma forma mais amorosa, gentil, mas precisa ser visto. Portanto, existem crenças, traumas, bloqueios emocionais, padrões de comportamento limitador, feridas emocionais, né? Existe presente tudo isso que aquela outra pessoa que está com o seu gêmeo vai ajudá-lo a despertar, seja pelo amor, seja pela dor. E você? Você vai ficar só olhando? Não pode, né? É aí que está a grande questão da conexão de chamas. A gente sabe que existe o espelhamento e a gente sabe também que sempre existe uma conexão entre nós, né, entre você e o seu gêmeo, que vai permear aquela situação. Então, uma vez que você vê que ele está vivenciando uma situação como essa, você precisa buscar
também romper, né? Tomar consciência das suas próprias crenças em relação a relacionamentos. Né? Você precisa buscar compreender o que existe em você, que existe nele, e que está fazendo com que ele não consiga quitar os seus débitos ou não consiga aprender o que precisa ser aprendido sozinho. Precisa de uma outra pessoa. Porque você poderia aprender sozinho, por que não aprende? Por que não consegue aprender com a chama gêmea? Crenças limitadoras, bloqueios e traumas. Né? Então é isso que precisa ser visto, analisado profundamente e curado. Não adianta só ficar sabendo se é kármico, se não é, e muitas vezes até ficar pondo defeito, falando mal da pessoa, ou ter acesso a vidas passadas e falar, fez isso, fez aquilo, né? Ou se de repente for um relacionamento onde você não consegue ver nada de negativo, você fica super chateada, triste, se sente rejeitada, abandonada, né? Traída. Nesses relacionamentos, o normal, assim, não é normal, não, o básico, é que exista traumas, crenças e bloqueios relacionados a rejeição, abandono e traição. Esses três é fatal, dificilmente não vai ter. Vai ter manipulação, injustiça, humilhação? Vai. Mas esses três primeiros é incrível, principalmente traição. Traição e rejeição é os dois mais fortes, que vai né, chamar ali de forma energética, que vai mexer com você, que vai mexer com ele. Então vai existir ciúmes, né, insegurança, medo, raiva. Então tudo isso tem que ser curado. É para isso que as coisas estão acontecendo dessa forma. Não adianta só olhar. E aí como é que cura, né? Bom, então vou dizer para vocês como é que cura. Para você, primeira coisa, né? Para você saber exatamente por que o seu gêmeo está em outro relacionamento ou em outros, né? Às vezes fica com uma pessoa 6 meses, 3 meses, passa para outra, né? Eu indico você fazer a mesa cristalina arcturiana, que é uma técnica arcturiana que vai verificar toda a estrutura energética do seu relacionamento com o seu gêmeo, vínculo de alma, etapa da conexão, frequência vibracional. Eu vou deixar o link aqui para vocês do que essa mesa oferece. E na mesa você vai ter orientações da espiritualidade quanto a essa situação, para você entender melhor, né, aceitar melhor tudo isso e fazer sua parte. Porque ficar olhando não vai adiantar. E uma vez você fazendo isso, você facilita para o lado dele também, para que ele enxergue determinadas coisas e não precise ficar ali toda a vida com uma outra pessoa, passando, né, essas situações, sendo que no final a gente sabe que o propósito é fazer as curas e, se possível, né, ocorrer aí a união de vocês. Lembrando até mesmo que aquele processo de fusão e entrelaçamento, quando as pessoas estão em outro relacionamento, ele é mais difícil. Às vezes, tem casos, eu já vi casos que não acontece, por causa do outro relacionamento, que ainda está muito ali impregnado, apegado, né? E aí, de repente, você está lá trabalhando e entra na fase da fusão, passou todas as outras fases, etapas, e não consegue fazer, porque a pessoa está presa lá com outra, né? E aí, também tem uma outra opção. Digamos que você já tenha certeza de tudo isso, já sabe como que tudo isso está acontecendo em relação ao seu gêmeo com essa outra pessoa, ou você com outra pessoa, né? A minha dica é qual? Se você tiver certeza que tem karmas com essa pessoa, que você está, ou o seu gêmeo, com essa outra pessoa, o que não é difícil de ter certeza, né, gente? Minha sugestão é você iniciar o seu tratamento com a ativação de liberação de laços kármicos. É a primeira ativação. Essa aqui é certeira, não tem como fugir dela, né? E eu também vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e entender como que funciona. E fora isso, ativação de rejeição e de traição são as principais, depois da kármica. Né? Porque isso está reverberando em você. E muitas vezes você não consegue superar isso sozinha.
né? Então, quando você faz a ativação, você vai tendo ali a mudança através dos códigos de luz e durante a noite você vai para a nave Citari, vai para as câmaras dos arcturianos, né? Para essa egrégora da Resk, para você poder fazer as curas e esse processo ser mais leve, mais tranquilo e mais rápido. E o seu gêmeo também vai ser convidado a ir para a nave. Isso é que é o bacana, não é só você que vai. Né? Ele também vai ser convidado. E se essa pessoa também estiver numa situação assim que precisa, ela também vai ser convidada. Todos vão ser ajudados a partir do momento que você se ajuda. Né? Então você começa o tratamento e você vai ser ajudado, essa pessoa vai ser ajudada, o seu gêmeo vai ser ajudado. Né? Eu já tive vários casos assim. Inclusive casos de que eu mesma participei de uma conversa entre os três. A pessoa já vinha fazendo tratamento e a coisa continuava e tudo. Por quê? Porque existe muito apego, ciúme, traição, coisas muito difíceis de outras vidas. Né? E aí eu fiz uma mesa para várias, já teve vários casos assim, para essas pessoas. E aí, nessa mesa, eu ativei o pedido aos mentores, né, aos seres de luz, que levasse os três para as naves, para a nave Citari, e tivesse uma conversa com eles para poder esclarecer mais, principalmente o gêmeo, né, que está naquele relacionamento e está inconsciente para a conexão, para a dinâmica, e para essa outra pessoa também, que está inconsciente para tudo isso, né? E isso faz muita diferença, gente, mas faz muito. Por quê? Porque cura as pessoas. Né? Não adianta só você olhar para o seu próprio umbigo, digamos assim, né? Olhar só para o seu gêmeo, ou não fazer nada. Nós estamos aqui com essa consciência mais clara, mais aberta, né, entendendo mais aí o que está acontecendo, justamente para a gente trazer o amor incondicional, mas não é só para o gêmeo, é também para as outras pessoas que cruzarem o nosso caminho. Né? Seja um relacionamento seu, seja dele, não importa. Né? Ele tem que aprender isso e você também, ok? Então é isso, gente. Na descrição tem os links, vocês podem acessar e podem também acessar o link para falar diretamente comigo através do WhatsApp e eu posso esclarecer, né, se tiver ficado alguma dúvida. E podem deixar aí as perguntas de vocês que eu respondo ou em vídeo ou respondo diretamente, tá ok? Então é isso. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!